Queridos irmãos, queridas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos todos vocês, amados irmãos e ouvintes, que estão conosco nessa caminhada gloriosa pela Palavra de Deus. E hoje estamos aqui para lermos Neemias, capítulo de número 5. Louvado seja o Senhor. Abra comigo mais uma vez a sua Bíblia para lermos juntos mais este capítulo. Neemias, capítulo 5, versículo 1. Ora, os homens e suas mulheres levantaram um grande clamor contra os judeus, seus irmãos. Verso 2. Alguns diziam: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Verso 3. Outros diziam: estamos empenhando as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguirmos trigo durante a fome. Verso 4. Ainda outros diziam: tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e nossas vinhas. Verso 5. Embora tenhamos o mesmo sangue que nossos irmãos e nossos filhos sejam tão bons como os deles, contudo temos de sujeitar nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Algumas de nossas filhas já foram reduzidas à escravidão, o que não podemos evitar, porque os nossos campos e nossas vinhas pertencem a outros. Verso 6. Ouvindo eu o seu clamor e essas palavras, fiquei muito irado. Verso 7. Considerei-as comigo mesmo, e então acusei os nobres e os magistrados, e lhes disse: sois usurários dos vossos próprios irmãos. Assim convoquei contra eles uma grande assembleia. Verso 8. E lhes disse: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo as nossas posses. Agora vós negociaríeis os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Eles se calaram, porque não acharam o que responder. Verso 9. Pelo que continuei: não é bom o que fazeis. Não deveis andar no temor do nosso Deus para evitar a zombaria dos gentios, os nossos inimigos? Verso 10. Também eu, meus irmãos e meus homens, lhe temos emprestado dinheiro e trigo. Deixemos de cobrar juros. Verso 11. Restitui-lhes hoje as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que tendes exigido deles. Verso 12. Disseram eles: nós restituiremos tudo isso, nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então convoquei os sacerdotes, os fiz jurar que fariam conforme haviam prometido. Verso 13. Também sacudi as dobras do meu manto e disse: assim sacuda Deus da sua casa e do seu trabalho todo aquele que não cumprir esta promessa. Assim seja ele sacudido e esvaziado. E todo o povo respondeu: amém. E louvaram ao Senhor e fez conforme a sua promessa. Verso de número 14. Além disso, desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o ano 32º do rei Artaxerxes, durante 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Verso 15. Os primeiros governadores, porém, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Os seus assistentes dominavam sobre o povo. Mas eu não fiz assim, por causa do temor de Deus. Verso 16. Em vez disso, devotei-me à obra do muro. Todos os meus homens se juntaram ali à obra. Terra nenhuma compramos. Verso 17. Além do mais, 150 judeus e seus oficiais e os que vinham a nós das nações vizinhas comiam à minha mesa. Verso 18.
O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também se me preparavam aves, e de 10 em 10 dias um abundante suprimento de vinho de todas as espécies. Apesar de tudo isso, não exigi o pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim, verso 19, lembra-te de mim para bem, ó meu Deus, e de tudo que fiz a este povo. Por que pensar que seu sonho está perdido? Por que pensar que viver não faz sentido? Até parece que teu Deus te esqueceu, te abandonou, sem saída te deixou, à deriva em alto mar. Mas na verdade Ele não te esqueceu. Deus te ama e te vê. Pra Ele você tem valor. Você tem valor. Sua vida é preciosa. Você tem valor. Muito bem, meus amados irmãos. Terminamos assim a leitura do capítulo 5 aqui de Neemias. Para a nossa mensagem de hoje, eu quero reler o verso 9. Pelo que continuei, não é bom o que fazeis. Não deveis andar no temor do nosso Deus, para evitar a zombaria dos gentios, os nossos inimigos? Em seu peito, se você é vencedor, você tem valor. Sua vida é preciosa, você tem valor. Deus está sempre ao seu lado, não te deixa só. Amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, o capítulo lido nos mostra como Neemias, servo de Deus, dá-nos o exemplo de temor do Senhor. O capítulo nos mostra que os ricos estavam explorando os pobres, cobrando-lhes juros absurdos e tomando posse de suas propriedades. Essas pessoas exploradas clamaram a Neemias por causa da difícil situação em que estavam vivendo. Neemias, então, angustiado por essa situação, ele convoca uma assembleia e denuncia os ricos por causa daquilo que estavam fazendo aos pobres e conclama que os exploradores parassem imediatamente com aquela prática e devolvessem as propriedades que estavam penhoradas em poder deles. Os acusados deram ouvidos a Neemias e fizeram um compromisso de que obedeceriam e fariam como lhes for ordenado, pondo fim à opressão. Neemias havia lhes exortado a temerem a Deus e mudarem de atitude. Amados irmãos, a falta do temor de Deus leva a pessoa a fazer coisas totalmente erradas aos olhos do Senhor. Por falta de temor de Deus, explora-se os mais fracos, engana-se os outros para se auto-beneficiar. Por falta do temor de Deus, alguém age de forma desonesta para com os outros, visando lucro e ganho. Por falta de temor de Deus, alguém rouba ou furta aquilo que é do outro. Por falta de temor de Deus, alguém chega até mesmo a tirar a vida do outro. E assim por diante. Queridos irmãos e ouvintes, aprendamos com Neemias. Ele abriu mão até mesmo da sua ajuda, do seu sustento como governador, porque viu a miséria em que a maioria do povo vivia. E ele, por causa do temor de Deus, não quis oprimi-los ainda mais. Queridos irmãos, peçamos a Deus nesse dia que o temor dele esteja em nosso coração. Temer a Deus não é simplesmente ter medo de Deus, mas é ter no coração aquele santo receio de entristecer ao Senhor, de fazer algo que seja contrário à vontade de Deus. Quando temos o temor de Deus no coração,
procuramos sempre fazer o que é correto, tanto diante de Deus como também diante dos homens. Diz-nos o Salmo 128, versículos 1 e 2: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. Queridos e amados irmãos, vivamos então no temor do Senhor todos os dias da nossa vida. Dizer assim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Oremos, Senhor nosso Deus, graças te dou, meu Pai, por mais este capítulo que lemos da Tua Palavra e por essa mensagem que o Senhor traz ao nosso coração. Meu Deus, nós precisamos que o nosso coração seja cheio do temor do Senhor. Pai, não deixa nós ficarmos, Senhor, com o coração endurecido. Não deixa que nós percamos o temor do Senhor, porque senão andaremos por caminhos errados e faremos coisas detestáveis aos Teus olhos. Pai, que nesse dia o Senhor renove em nosso coração o santo temor de entristecer ao Senhor, de fazer aquilo que os Teus olhos reprovam. Ajuda-nos, ó Pai, a viver no temor do Senhor todos os dias da nossa vida. Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, assim estamos então chegando ao final de mais um quadro Vivendo a Palavra. Desejo que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor e eu te aguardo amanhã para nós lermos mais um capítulo aqui da Palavra de Deus nessa gloriosa viagem que estamos empreendendo. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seus projetos. Receba o nosso abraço e até amanhã, na paz do Senhor Jesus. Essa graça já estarei.